Debaixo de um sol escaldante, uma família de retirantes viaja pelo sertão do Nordeste. São 5 pessoas na família: Fabiano, Sinha Vitória, sua esposa, o menino mais novo, o menino mais velho e Baleia. De repente, no meio da caminhada, o menino mais velho cai no chão, chorando, não aguenta mais aquela caminhada, aquela viagem, está com fome. Fabiano se aproxima, fustiga aquela criança, tenta fazer ela se levantar de algum modo, brigando, reclamando com ela, e ela não quer se levantar. Fabiano vai ter vontade de matar aquela criança, vontade de bater naquela criança, vontade de abandoná-la inclusive, mas quando toca no braço dele e sente o frio, a pele, os ossos, tem pena daquela criança, acolhe ela mais uma vez, dá a espingarda para sua esposa e eles continuam a sua caminhada. Até que eles chegam a uma casa que está completamente abandonada. E eles têm a esperança de terem encontrado um lar para finalmente morarem. Fabiano entra primeiro, investiga para ver se tem alguém morando ali, realmente não tem. E eles colocam toda a família para dentro daquele local. Surge de novo em Fabiano a esperança de dias melhores, que um dia a seca vai passar, vai ter um pasto verde, eles vão ter alguns animais ali, vão poder fazer alguma criação, enfim, a prosperidade que ele tanto sonha vai ser finalmente alcançada. Até que então, o dono daquela fazenda chega ali e fala que eles têm que sair porque o terreno é dele. Fabiano vai ter uma breve conversa muito constrangida com ele e eles combinam um arrendamento. Fabiano pode ficar ali com a sua família, contanto que ele pague um percentual para aquele homem que é o dono da fazenda, para eles continuarem a viver ali dentro. E assim começa a nossa história de hoje. Olá pessoal, sejam bem-vindos a Ponto dos Livros! E o livro de hoje é Vidas Secas, de Graciliano Ramos. O vídeo de hoje vai ter alguns spoilers, não vou falar o final do livro, mas vão ter spoilers, só avisando para quem não quiser pegar spoiler de jeito nenhum da obra. Graciliano Ramos, escritor alagoano, exerceu durante a sua vida várias funções. Escritor, revisor, comerciante, jornalista, soldado, professor, prefeito, diretor da Instrução Pública de Alagoas, que hoje em dia equivale ao cargo da Secretaria Estadual da Educação, ainda entre outras coisas. Graciliano participou da Geração de 30, ou a segunda geração do modernismo no Brasil, que junto com Raquel de Queiroz, Érico Veríssimo, Jorge Amado, faziam críticas e denúncias sociais. Por isso, esse livro aqui, ele vai gerar um desconforto, ele vai gerar um incômodo. Essa é a preocupação do autor. É realmente chamar a atenção do leitor para a realidade em que seres humanos vivem no sertão do Nordeste. E esse desconforto vai começar na própria narração da obra. Quem já leu esse livro, e é de praxe que se comente isso, que é uma narração seca, uma narração sem firulas, uma narração que vai direto ao ponto, narra fato atrás de fato objetivamente, com uma maneira de representar a própria aridez do ambiente. Também vão haver aridez de palavras na narrativa deste livro aqui. E não é apenas a escassez de alimentos, a escassez de água que os personagens vão enfrentar. É também a escassez da educação, é a escassez da dignidade, é a escassez da humanidade, a escassez do afeto. Um personagem que representa isso muito bem, que sofre com todo esse ambiente, é o Fabiano. É um homem bruto, é um homem que sofre a escassez da educação, que sofre e transmite a escassez do afeto. Ele vai se comunicar muitas vezes com os personagens através de onomatopeias, interjeições, através de gestos, de sons guturais, e isso é o suficiente para ele se comunicar muito bem com a família e com os filhos. É um estado de indignidade tão grande, de escassez tão grande, que o Fabiano aqui dentro, ele vai se comportar praticamente como se fosse um animal em determinados momentos, e é muito explícito como o Graciliano Ramos, ele rebaixa os personagens humanos ao nível da animalidade e ele eleva os personagens animais ao nível da humanidade. Vocês podem ver aqui na capa a personagem Baleia retratada, e ela é como membro da família. Ela não vai ser tratada como se fosse um animal. Ela brinca com as crianças normalmente, no chão, se sujando junto com elas, interagindo junto com elas. Não há uma separação entre o que é humano e animal aqui no livro. Pelo menos não no que tange a Fabiano, Sinha Vitória, sua esposa, os 2 meninos. Outro aspecto interessante de se notar no livro é que chamam esse aqui de um livro desmontável. Ou seja, você conseguiria ler os capítulos dele de maneira alternada, aleatória, sem que você precisasse ler os outros para entender. O autor mesmo inicia e fecha pensamentos, de maneira que os capítulos eles funcionam independentemente uns dos outros. Mas não que não tenham ordem cronológica. Se vocês lerem desde o primeiro ao último capítulo, vão perceber que há uma cronologia, uma passagem do tempo, uma ordem de coisas. E esse livro se torna desmontável porque o autor vai fazer o seguinte: em cada um dos capítulos ele vai mostrar a situação da perspectiva de um personagem diferente. E ainda mais, o narrador desse livro é muito especial. É um narrador insciente. Ele não sabe tudo sobre tudo o que está acontecendo.
Ele apenas consegue vislumbrar aquilo que o personagem sente, pensa e percebe ao redor de si. O que ajuda ainda mais a ter o efeito que o autor queria com a sua obra. Fazer com que o leitor realmente estivesse na pele daquele personagem. Tem uma passagem nesse livro aqui que é muito importante e que vai falar daquela questão de o Fabiano não ter uma boa comunicação. É um personagem muito embrutecido, não foi realmente educado, ele não sabe conectar as palavras de maneira a se tornar compreensível muitas vezes. Vai acontecer que uma vez, assim a Vitória, sua esposa, vai dar o dinheiro para o seu marido para ele comprar alguma coisa ali para trazer para casa. A meio do caminho tem uma venda. Naquela venda tem pessoas bebendo, pessoas apostando, jogando cartas. E ali vai chegar o soldado amarelo, um policial. Esse policial vai chamar o Fabiano para apostar. O Fabiano vai aceitar, vai perder e vai sair dali chateado sem nem se despedir do soldado. No seu orgulho, o soldado sente-se ofendido, mas não pode maltratar o Fabiano sem motivo nenhum. Então ele vai provocar, empurrando o Fabiano, falando coisas para ele para que o Fabiano o ofenda de volta. E aí, quando o Fabiano ofende, ele vai prender o Fabiano. E quando o Fabiano chega na cadeia, como é que ele vai se defender? Vai explicar que na verdade a culpa não foi dele, foi o soldado quem o provocou, explicar toda a história. Ele não sabe mesmo articular palavras, não sabe ter uma boa defesa. Inclusive ele fica pensando, tem um personagem que é o Seu Tomás da Bolandeira, que é um personagem que não aparece no livro, mas é presente o tempo inteiro no imaginário de toda a família, que fica imaginando como seria legal se eles tivessem uma vida boa como tem o Seu Tomás da Bolandeira, se o Fabiano fosse estudado como o Seu Tomás da Bolandeira era, e tivesse uma boa condição de pensar e de ler, e o Fabiano vai ser jogado na cadeia, ele vai ser espancado pelos policiais, e se ele tentar reclamar de alguma forma, os policiais já advertem ele, e ele já fica do lado de fora, mais calmo, mais tranquilo, mas por dentro ainda revoltado com a situação, ainda sem saber como se defender. E vou puxar logo um gancho para o próximo capítulo, a próxima situação que eu quero falar aqui. O Fabiano, que vive nessa situação de tanta indigência, uma situação de escassez de absolutamente tudo, ele mesmo não se vê mais como se fosse um ser humano, ele se vê realmente como se fosse um bicho, como se fosse um animal. Ele fala isso para ele mesmo, ele até fala em certa passagem do livro, você é um homem, Fabiano, mas ele vai se lembrando de tudo que ele está passando e ele vai apontar de novo para se corrigir. Ele fala, você é um bicho, Fabiano. Vai acontecer que o Fabiano está nas suas caçadas no meio do sertão, sertão esse que ele conhece muitíssimo bem, porque passa por ali o tempo inteiro, e vai se encontrar com quem perdido por ali? Ele mesmo. O soldado amarelo. Daí, o primeiro impulso dele é a vingança. Fazer com que ele pague por tudo o que ele fez, ele passar lá na cadeia. E aí ele pensa em matar o soldado, mas ele vai cada vez mais se desencorajando. Ele já está tão subjugado por aquela situação, a sua desumanidade, a sua posição social. Nem ele se vê mais com dignidade. Essa autoestima social se perdeu. Inclusive o Fabiano ele tem um respeito muito grande pelo governo. Dentro da sua falta de conhecimento, dentro da sua posição ainda de muita ignorância do ponto de vista ignorar, não saber mesmo, ele pensa que o governo é algo perfeito, grandioso, que merece respeito total. Ele vai olhar para aquela figura e vai ver como um representante do governo também. E o soldado, pasmem, tá ali todo acovardado, com medo, se escondendo atrás de uma árvore, que pensa que realmente vai ser morto, não tem nenhum recurso mais de autoridade. Ali quem tem a força é quem manda, que no caso seria o Fabiano. Mas aí o próprio Fabiano ele se diminui, ele desiste daquela ideia de matar o soldado e fala, governo é governo. E vai conduzir o soldado para fora dali. E o último capítulo que eu trago para vocês é aquele capítulo 9 dessa personagem super especial aqui, que é a baleia. Olha, é um capítulo tão trágico quanto lindo, né? Uma das coisas que a narração do Graciliano tem, apesar de ser uma narração seca, de ser uma narração objetiva, prática, que vai de fato atrás de fato, não deixa de ser poético, não deixa de ser belo. Inclusive tem um capítulo chamado Inverno, onde vai ser narrada uma passagem quase que mágica, onde o Fabiano está ali em frente à fogueira, enquanto a chuva cai lá fora, contando histórias para seus filhos, e tem quase que um onirismo naquelas cenas. E aí o capítulo da baleia também vai apresentar essa poética que embeleza o texto. O que vai acontecer é que essa cachorrinha, ironicamente chamada baleia porque ela é esquálida, ela vai adoecer. O Fabiano tem medo que as crianças peguem aquela doença e vai ele mesmo com a espingarda matar a baleia. Ele vai colocar a cachorra para fora de casa, as crianças vão ser trazidas para o quarto pela mãe. As crianças já estão começando a entender o que vai acontecer, porque a cachorra está lá fora, não está aqui dentro, mas como antes, no convívio da família. E o pai vai lá fora
para matar a cachorra mesmo com a espingarda. O que é belo nesse capítulo? Lembra que eu falei para vocês que o autor sempre traz a perspectiva do personagem e que a cachorra-baleia é muito humana? Pois é, a baleia sonha, a baleia imagina, a baleia sente, a baleia percebe, ela tem opiniões sobre as coisas e ela vai começar ali, nos seus delírios de morte, a sonhar com os preás que ela caçaria, a sonhar com um campo verde onde ela poderia correr também. Ela vai começar a imaginar um Fabiano gigantesco que vai aparecer dentro dela, afagando ali ela, né, um grande protetor que a acolheria. Esse sonho mostra essa beleza da narrativa, o quanto Graciliano Ramos consegue trazer a beleza metafórica, poética, onírica para dentro do seu texto. Mas é claro que não deixa de ser um capítulo triste, porque afinal de contas aquele sonho não passa de um grande delírio e tudo começa a desaparecer da cabecinha da baleia, porque na verdade ela está morrendo. A questão do sonho, daquilo que um objetivo a ser alcançado, é muito forte aqui no livro. Inclusive, Hermenegildo Bastos, que vai fazer o pós-fácil dessa edição, ele vai apontar uma coisa muito interessante, que acontece uma reificação entre os personagens. A reificação é o quê? É tratar uma coisa abstrata como se concreta fosse. E o que é isso? O sonho. Eles não têm aquilo palpável, não está realizado. O menino mais novo não pode ser igual ao pai, o menino mais velho não pode entender as palavras, assim a Vitória não pode ter uma cama para poder deitar de noite. Mas eles vão ter aquilo como concreto, existe lá na frente. Eles pensam nisso, eles acreditam nisso e é essa força que mantém eles seguindo em frente. É isso, pessoal. Vidas Secas é um livro imperdível, imperdível, maravilhoso. Se você nunca leu Vidas Secas, tire esse tempo. É um livro fininho, baratinho e é maravilhoso. Uma obra que você não perde nada por ler. Se você já leu Vidas Secas, por favor, deixa aqui nos comentários o que foi que você achou, o que foi que você pensou, quais foram as reflexões que a obra provocou em você, como é que foi que a obra provocou você, porque sim, é um livro que vai provocar você, vai deixar você desconfortável. Essa é a intenção do autor, chamar a atenção dos leitores. É isso, pessoal. Mais um Travesseiro está chegando ao fim. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal para não perder mais nenhum vídeo. Segue a gente no Instagram, sim, agora temos o Instagram. Segue a gente por lá para acompanhar também as novidades e atualizações sobre o canal. Mais uma vez, muito obrigado pela sua atenção. Muito obrigado pela nossa travessia e até a próxima.